Cantador sertanejo sem viola, pequenino, poeta sem destino. Sei que fui um carrasco, um assassino, ao trancar-te nas grades da gaiola. Amigos e amantes da poesia popular nordestina, estamos aqui na TV Câmara Mossoró, dando início ao programa Cantoria Nordestina, com Aldacir de França e convidados. E hoje o nosso convidado é Geraldo Maia, pesquisador, historiador, membro de diversas entidades, e ele vai falar sobre uma delas especificamente. Estamos começando Cantoria Nordestina. O que é bom sempre tem elogio em vez de vaia. Sempre gostei da história, desde do sertão à praia. Mas pra falar sobre o rótulo nós temos Geraldo Maia. É isso aí, amigos e amantes da cantoria, o programa Cantoria Nordestina, que você já sabe que acessa através do canal 23.2 da TCM, programa da TV Câmara Mossoró, que tem a produção, assistência de Yara Monteiro, do nosso amigo Wilson, Bob, que são os técnicos, né, que nos dão esse apoio para a gente sempre apresentar ao nosso telespectador o melhor possível também em termos de imagem. A gente aqui tem a responsabilidade maior com o conteúdo, né? E a gente, é um programa que a gente sempre gosta de trazer temáticas diversas, né, que sejam de interesse social, para não ficar somente com cantoria. Então a gente traz representantes de entidades, a gente traz um bom violonista, né? Já trouxemos aqui João Liberalino, deu um show, e a gente teve a ideia de convidar Geraldo Maia, que está do meu lado aqui, historiador, pesquisador, grande colaboração ele tem com a história local e participa de N entidades, que eu nem sei exatamente. Conheço algumas que ele faz parte. Em geral, tem uma identificação com a cultura, né? Lembro que com Geraldo, com Cláudio Arcanjo, Kidelmi, né? Eles eram o núcleo ali da cultura na Petrobras. E nós somos muito gratos por isso. A Petrobras, nós tivemos apresentações, eu e o saudoso Onésimo Maia. Petrobras revelou artistas, colaborou, por exemplo, com o cordelista Antônio Francisco, deu um grande apoio, inclusive adotando sua obra, indicando, e isso passa, né, pela Petrobras. Historicamente, não se tem o que negar. Bom, e a gente estava conversando aqui com o Geraldo, em off, mas pode ir até lá. É muito importante que à frente das entidades tenham pessoas, né, que tenham, primeiro, identificação e depois conhecimento. Porque as entidades, rótulos, as academias de cultura, Cordel, Instituto Geográfico, por exemplo, as universidades são um núcleo da inteligência humana, da ciência também, né? E aí a gente precisa ter pessoas responsáveis. Eu sou um ferrenho crítico construtivamente, nesse sentido. Eu fico irritado quando tenho conhecimento que um colega cordelista, que ainda não domina a técnica, por exemplo,
entra numa escola. Aí lá corre o risco de também pegar um colega professor que não conhece. Aí está feita a desgraça, né? Esses alunos vão aprender o quê? Vão praticar distorcendo. Se não tiver quem faça a correção disso lá na frente, é um problema. Então, eu sou extremamente duro nesse sentido, porque a gente tem compromisso. Para mim, não existe cantador se não dominar o decassílabo. Aí ele estaria aprendendo. Não existe cordelista se não dominar esses itens que são a base técnica, rima, métrica e oração. Entendeu? E às vezes você não domina rima, métrica e oração, vai dar curso. Fica difícil. Então, eu tinha interesse, como tenho, de trazer Geraldo, porque eu tenho uma certa curiosidade em relação ao Rotary. Posso confessar que tenho pouco conhecimento nessa área. E tenho certeza que Geraldo vai colaborar com a gente, né? E foi justamente através de Clóvis Vieira, que tinha sido entrevistado no nosso programa, que você, Geraldo, convidado para depois ir à difusora também, ao Cantoria Nordestina, ao Nosso Verso de Repente. Aí eu fui presenciar uma ação do Rotary, e eu não conhecia. Sabia que era uma entidade de conceito, inclusive estava programada uma cantoria para lá, a convite do meu saudoso amigo Júnior Escócia. Mas, infelizmente, Júnior também não resistiu à Covid, né? Aí eu vi, certo, a ação, pessoas sérias, prestando serviço à sociedade, procurando, tendo preocupação com a segurança. Ô Geraldo, mas essa é a pergunta que eu faço, o programa vai ser por sua conta. Eu quero lembrar Emery Costa, né? Quando eu me convidava no Ponto por Ponto para falar sobre o festival, ele passava, eu terminava sendo entrevistador. Entendeu? Então, senhor, agora é com você. Assim, relembrando o saudoso Emery. Qual a função principal, a missão principal da entidade Rotary? Aldacir, eu já fiquei muito feliz aqui com a abertura que você fez, né? Já fez uma abertura assim que deixa a gente empolgado. Olha, o Rotary é um clube de prestação de serviço. O que é isso? É uma entidade onde profissionais de diversas áreas são voluntários para prestar serviço aos mais necessitados. Como é que faz isso? Doando um pouquinho do seu conhecimento e do seu tempo para ajudar aquelas pessoas que mais necessitam. O Rotary, ele já está aqui há 80 anos aqui em Mossoró, né? Muita gente aqui, até numa linguagem mais assim, a nata da sociedade já passou por ali. Para você ter ideia, Tarcísio Maia foi governador do estado. Tarcísio, por 5 vezes, foi presidente daquele clube, foi um dos criadores daquele clube, né? E essa instituição nasceu nos Estados Unidos, né? Em 1905, quando... É uma história bem interessante, rapaz. É um rapaz vindo do interior, um advogado, do interior, ele foi para Chicago, né? Cidade maior, em busca de poder realizar o seu sonho como profissional. E lá ele tinha uma dificuldade muito grande. Eu acho que você já passou quando a gente viaja, fica no hotel 2, 3 dias, você sai de manhã, não tem com quem falar, sabe aquele negócio assim? Durante a semana até que é legal, mas final de semana é horrível quando você está fora da família, fora de tudo. E ele teve uma ideia, disse, olha, se eu me sinto assim, deve ter outros que se sintam do mesmo jeito. E procurou, até entre os clientes dele, as pessoas que estavam na mesma situação dele, e convidou essas pessoas para fundar um clube, onde o principal objetivo era o companheirismo, era se reunir no final de semana para discutirem, né, para falar de negócio e até de amizade mesmo. E um amigo perguntou, mas como é que vai se chamar, onde é que a gente vai se reunir? Ele vai fazer o seguinte, cada semana a gente se reúne no escritório de um de nós aqui, né? E se a instituição vai se chamar como? Vamos botar Rotary, que é um negócio rotativo, né? É uma coisa que está sempre em movimento, por isso que vem com esse nome. E depois eles perceberam que eles, além de falar sobre companheirismo, eles podiam fazer outras coisas aí para ajudar as pessoas, eles todos empresários e tudo, né? E o clube cresceu tanto, e em tão pouco tempo estava no mundo inteiro. Hoje são 1.200.000 rotarianos espalhados por mais de 200 países e localidades, né? Que forma o que a gente chama de um exército de formiguinha, procurando ajudar aquelas pessoas que mais necessitam. Esse é o trabalho do Rotary, né?
Ok, Geraldo, tempo de televisão é muito rápido, né, quando se tem o conteúdo. Então a gente vai aqui a um breve intervalo e volta dando continuidade a essa conversa espontânea sobre Rotary, seus serviços prestados, suas ações, seus planejamentos, por exemplo, para esse 2023, né, que já estamos no seu segundo semestre. Daqui a pouco a gente volta com Geraldo Maia. Olha o lixo. Vidros. O vidro faz parte da vida de todo mundo. Garrafas, potes, frascos, copos são usados como embalagem segura para diversos produtos. É um material infinitamente reciclável. Porém, hoje no Brasil, estima-se que menos de 50% dos vidros são reciclados. O vidro, ele tem um baixo valor quando entra no mercado de reciclagem. Ele aqui em Brasília, por exemplo, ele vale de 1 centavo a 5 centavos o quilo. Então, para você ter uma noção, para você ter 1 tonelada são 5.000 long necks, que aí você, no melhor dos mercados, você ganha R$50. Você junta 5.000 long necks e ganha R$50. Quem é que está com vontade de fazer isso? Economicamente isso é viável? Se não tiver uma contrapartida, um interesse, uma entrada da parte que é de responsabilidade das empresas, da indústria, da chamada logística reversa, vai ser muito difícil o vidro voltar sozinho, porque o valor dele é muito baixo. Ele não paga a mão de obra de um dia de uma pessoa que vai separar. Como contribuir com a reciclagem do vidro? Reutilizando garrafas e potes para guardar bebidas e alimentos em casa. Se decidir descartar, dê uma lavadinha, de preferência com água de reuso. Para a coleta seletiva, separe os vidros por cor. Se a garrafa ou pote estiverem quebrados, coloque os cacos numa garrafa PET, feche bem e identifique o resíduo. Nunca jogue vidros na natureza, nem no lixo comum, principalmente se estiverem quebrados. O ideal é ter uma unidade gestora, que está previsto no acordo setorial, que essa unidade gestora consiga ser apoiada pelos fabricantes, pelos comerciantes, por todo mundo, que coloque o produto no mercado e que dê condições para nós, como consumidores, ter um local adequado para colocar o vidro e ele voltar para o ciclo produtivo. E aí a gente ganha questão, usa menos energia, usa menos água, extrai menos areia e gera renda, porque quando você tem o caminho de volta, você vai ter outras pessoas que não tinham esse trabalho tendo trabalho. A Câmara dos Deputados tem vários projetos em tramitação que tratam da logística reversa de vidros. A Política Nacional de Resíduos Sólidos, aprovada em 2010, diz que fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes são obrigados a garantir o retorno dos produtos à origem após o uso pelo consumidor. Se não houver coleta seletiva na sua região, procure pontos de entrega voluntária nos supermercados e lojas. Mas atenção! Nem todos os tipos de vidro podem ser reaproveitados. É o caso das porcelanas, cristais, vidros planos, temperados, laminados e espelhos. Eles são fabricados com técnicas específicas e misturam substâncias que dificultam ou impedem a reciclagem. Vidros como os de lâmpadas fluorescentes ou de telas de computador têm outro tipo de descarte, pois contêm substâncias que podem ser perigosas. Reduza, reutilize, recicle, recupere. Pois é, estamos aqui dando início ao segundo bloco do programa Cantoria Nordestina na TV Câmara Mossoró, que você acessa através do canal 23.2 da TCM. Nós temos o apoio cultural do Dr. Fausto Guilherme, nosso amigo particular e nosso médico. Então, tem sempre acompanhado os nossos programas, tem nos apoiado culturalmente
e na TCM, a TV Câmara, no caso, me dá também a permissão de ter esse apoio, né, de uma pessoa preocupada com a cultura, que não é da área, mas é preocupada com a nossa cultura e valoriza muito o nosso trabalho. A cultura, de forma geral, é um grande leitor, um grande amigo, e meu abraço ao Dr. Fausto Guilherme. Quero abraçar também a todos os poetas de Mossoró, e eu quero aqui me dirigir a todos através do decano da cantoria de Mossoró, que é Nestor Bandeira, que é uma história muito bonita. Eu penso, já posso dizer aqui ao telespectador, em novamente visitar Nestor, que eu estive recentemente com o Neto Amorim. Nestor ainda com lucidez, 96 anos, já para 97, e para ver se ele vem aqui ao nosso programa, ou ao programa que fazemos na Rádio Difusora, né? Nestor tem muito o que contar. E eu lembro que cheguei em Mossoró aqui em 78, e aí fiquei na casa da minha irmã, muito confinado na casa do estudante, e depois descobri os cantadores. E Nestor foi um dos primeiros cantadores, né, que me deram as primeiras lições de profissional. Nestor, saudoso Luiz Campos, saudoso Luiz Antônio, e a gente tinha uma casa de cantador que nós nos reuníamos, era uma casa alugada pelo Estado, ali pertinho da ponte, e funcionava de verdade, né? Também é outra entidade que está em crise, e eu estou me propondo com um grupo de colegas cantadores a tentar ver a situação da Casa do Cantador e fazer com que funcione. Parece que nós temos problemas também de inadimplência lá e tal, mas a gente só resolve isso conversando com todo mundo. Eu estou disposto, porque eu acho que você não pode perder uma entidade que tem uma história, desde o seu fundador, Aldivão Honorato, né? Que, por exemplo, em 84, nós fizemos um dos maiores festivais de repentistas do Nordeste, né? Na CDP, eu nunca vi tanta gente, só vi mais público num evento que aconteceu no Marco Zero, em Recife, que foi já a final do campeonato de repentistas do Nordeste. Aí estava o governador do estado e foi no Marco Zero, em Recife. Foi o único maior, e é o que eu tenho conhecimento. Então, e a Casa do Cantador era uma espécie de escola, né? Me tornei, eu toda a vida tive vontade de cantar, mas aprendi a técnica, recebendo crítica do Luiz Antônio, construtiva e tal. Então, acho que isso não pode morrer, né, Geraldo? E lá também parece que eles abrigavam cantadores que vinham de fora, né? Tinha essa história abrigavam cantadores que vinham de fora, certo? Então, o que precisa é que nos unamos nesta causa, sem vaidade de que alguém aparecer em nome da Casa do Cantador, que isso é sério. Sempre reclamei disso, tanto que hoje, como estou aposentado como professor, eu me sinto com mais tempo de cuidar dessa parte. Por isso que me proponho, mas estamos num grupo, eu, Zé Teles, Antônio Domingos, qualquer um que queira se candidatar tem meu apoio. E quem faz parte da diretoria atual de uma casa que está inativa, também pode ficar com a gente. Agora, não pode mais ficar nos cargos de primeiro escalão, porque já tem 20 anos que não tem eleição, né? Então, uma coisa assim, uma história que a gente lamenta, mas esse programa é justamente para a gente falar sobre isso. Eu não estou aqui atingindo ninguém pessoalmente. O que eu estou atingindo, que nós, que somos da categoria cantadores, é que devemos cuidar de nossa entidade. Não é ninguém que não é, né, Geraldo? E também nossos apoiadores, apologistas. Nós pensamos em reorganizar a Casa do Cantador, mas também tendo como sócio, que a gente vai dar uma classificação, aquele que vai à cantoria. Sem aquele também nós não teríamos Festival do Cantador, nem nada, né? Porque é através do público que as empresas, os órgãos municipais vão ter interesse no evento, né? Mas, Geraldo, estou falando isso porque o programa é de cantoria, a gente precisa estender, e você é um camarada que tem, com certeza, contribuído em todas as áreas da cultura de Mossoró, né? Geraldo, se eu fosse seu inimigo, eu diria isso. Geraldo é meu inimigo, mas ele fez isso e isso, né? Então não precisa eu estar com você todo dia para saber do seu trabalho, né? De Cláudia, dessas pessoas de boa vontade, que colaboraram, por exemplo, para os grandes festivais da Casa do Cantador, quando vocês estavam na Petrobras, puderam fazer isso, né?
A Petrobras patrocinou aqui festivais aqui, né? Era bem interessante aqueles festivais, porque tinha uma premiação maior, que a Petrobras incentivava isso aí tudo, né? Pena que tenha saído daqui e acabou com esse espaço que a gente tinha também para a cultura aqui, através do financiamento da Petrobras, né? Era uma força. Mas assim, eu lembro que em 84, por aí, nos anos 80, né? Eu fiz parte também já da direção. Em uma época, a gente tinha muita dificuldade. Mas a gente saía no comércio. Um grupo, era eu, Crispiniano Neto, Antônio Lisboa, Antônio Calixto e tal. E saía aqui, pegando aqui. A Petrobras sempre apoiou, a prefeitura dava seu apoio. Às vezes um apoio maior, às vezes um apoio minúsculo, né? Mas a gente fazia. Então as coisas só acontecem se tiver interesse. Uma academia, para mim, ela só vai à frente, vai ter qualidade se tiver gente com qualidade. Né? Não adianta você entrar por vaidade, para vestir um roupão, certo? Não adianta. Não adianta. Você tem que ter, assim, eu já tive convite até para me candidatar, que passa por um processo de eleição, né? Para você se tornar acadêmico da Academia Moçoroense de Letras, certo? Há muito tempo, ou seja, nem vindo cordel. Mas hoje eu tenho um certo interesse, porque eu já tenho um livro publicado. Então justifico porque estou lá. Mas também não pode ficar só nisso aí, né? Tem que ter mais, tá? Ô Geraldo, voltando ao Rotary, essa curiosidade é excelente. Conversas de roda, né? De roda, por isso Rotary. Essa questão de conversa de roda, ela tem um significado histórico, né? Muitas coisas discutiram nisso. As mesas, até mesas de lazer, de bares, né? Aquelas rodas de amigos, sai muita coisa boa também, né? Então, como pode sair coisa desagradável? Mas isso aí tem esse sentido da roda de amigos e tal, de ideias, tem um sentido muito grande histórico, né? Exatamente. Geraldo, eu tive naquela ação em relação aos mototaxistas, né? Que entendo que o Rotary teve aquela preocupação de colaborar para evitar menos acidentes, né? Me explica ali, que eu cheguei já, estava acontecendo a ação, né? Mas eu queria conversar com você até antes do programa, mas a gente está aqui para ter essa conversa espontânea. Como surgiu aquela ideia, aquela preocupação? Vocês planejam assim para o ano, atividades, como é, Geraldo? Todo ano, o ano rotário começa dia 1º de julho e vai até 30 de junho do outro ano, porque é o ano comercial americano. Como a ideia vem de lá, o mundo todo obedece a isso aí. E tem sempre planejamento anual, mas fora daquele planejamento, tem ações que vêm dependendo da necessidade recente. Estava vendo essa campanha que você está falando, Antena que Salva, era o nome da campanha, aconteceu no Brasil inteiro, porque tem muita gente morrendo. Naquela mesma semana, não. Não, era durante o ano, né? Certo. Então, tem muito acidente aí com motociclista, né? Motoqueiro, motociclista e tudo, de fios quebrados. Lá no sul é mais de pipa, né? A história do Incerol, que sai cortando, matando as pessoas. E aqui nós temos, infelizmente, quando a gente estava fazendo aquela campanha, tinha acabado de acontecer um acidente com fio de energia. Solto, o motoqueiro não viu, pegou no pescoço dele. E temos um profissional lá no Rotary, que é cirurgião dentista, ele estava de plantão no hospital, disse que tiveram que saiu cortando aqui a caixa. Jarbas, né? Doutor Jarbas. Jarbas é nosso companheiro lá de Rotary. Sim. E a gente teve a ideia de fazer essa campanha, né? Aqui em Mossoró, a gente providenciou no sábado, pegou parceria de uma oficina, de uma loja que trata dele. E foram 150 antenas que a gente disponibilizou gratuitamente para a comunidade, né? Então, todos aqueles motoqueiros que queriam, principalmente mototaxistas, parava lá, a gente instalava, ele saía já com a proteção dele, sem pagar nada, nem serviço, nem material. Agora, fora dessas campanhas assim, o Rotary aqui no Mossoró, ele tem algumas campanhas fixas, como, por exemplo, nós temos um banco de empréstimo de cadeira de roda. Você sabe que aqui em Mossoró tem muito motoqueiro e tudo, é muito acidente que acontece. E às vezes você tem um acidente desse, você precisa usar um equipamento, cadeira de roda, cadeira de banho, uma muleta, um andador e tudo.
Às vezes você não tem condição de comprar, e mesmo quando tem condição de comprar, às vezes é por um curto espaço de tempo, e nós disponibilizamos esse material totalmente de graça lá na nossa sede, no Rotary. A nossa sede fica ali na Nova Betânia, ali vizinho à praça, que tem o nome de Rotary, né? Também a nossa sede é ali. Então lá... Estou pertinho, eu caminho naquela praça diariamente. Pois é. Você sabe que aquela praça tem esse nome por causa do Rotary, né? Isso. Ali, Elviro Rebouças, quando ele foi presidente do Rotary, ali era um terreno baldio, né? Quando chovia era lama, e ele conseguiu com a prefeitura fazer uma praça ali, por isso que deram o nome de Praça do Rotary, esse motivo, né? Ótimo, Geraldo. A conversa está tão boa, rapaz. Eu já quero insistir com o Yara para que a gente tenha 2 horas aqui, viu? Que a gente tem muita gente boa na cidade de Mossoró para falar de assuntos diversos. Mas vamos a um breve intervalo. Ô Geraldo, eu quero que no segundo bloco a gente fale um pouco, que eu tenho informação que já existe uma academia rotariana, certo? Então você vai falar daqui a pouquinho no retorno para o terceiro bloco do programa Nossos Versos, aliás, Cantoria Nordestina, porque lá no Fusão tem o Nossos Versos de repente, certo? Para não ser o mesmo título. E a gente volta logo. Breve intervalo. A primeira eleição no Brasil aconteceu em 1532. Naquela época, o voto não era, digamos, democrático. Só votavam os chamados homens bons. Bons de riqueza, não de bondade. Mulheres, indígenas, escravos e pessoas pobres, nem pensar. A independência não mudou muito este cenário, e a Constituição de 1824 criou eleições para a Câmara e o Senado. Quem quisesse votar deveria ganhar pelo menos R$100.000 por ano. As eleições eram realizadas nas paróquias e o voto não era secreto. O eleitor dizia o nome do seu candidato e um padre ou juiz anotava numa ata. Ou não. A primeira eleição direta para presidente da República foi em 1894. O Brasil tinha mais de 15 milhões de habitantes, mas apenas 356 mil votaram. Durante toda a República Velha, os eleitores podiam trazer de casa cédulas já preenchidas para depositar nas urnas, o que favorecia o voto de cabresto e as fraudes eleitorais. As mulheres, que representam mais da metade da nossa população, só conquistaram o direito de votar e serem votadas nas eleições de 1933. 4 anos depois, o presidente Getúlio Vargas deu um golpe e acabou com todas as eleições no país. Em 1945, a democracia voltou ao Brasil, com o restabelecimento das eleições diretas em todos os níveis. 10 anos depois, a cédula eleitoral foi oficialmente criada para ser preenchida na hora do voto. O golpe de 1964 interrompeu mais uma vez a trajetória da democracia no país, acabando com as eleições diretas para presidente, governadores, prefeitos e alguns senadores. Mas a voz do povo falou mais alto e em 1989 o Brasil voltou a escolher seus governantes. A urna eletrônica substituiu o papel impresso e o voto tornou-se cada vez mais auditável e seguro. Pois é, vamos agora ao terceiro e último bloco do programa de hoje. Programa Cantoria Nordestina, aqui na TV Câmara Mossoró, que você acessa através do canal 23.2.
Temos o apoio cultural do amigo Fausto Guilherme, médico, extremamente preocupado, valoriza a cultura de forma geral e especificamente ao nosso trabalho, né? E a gente agradece. Ô Geraldo, fiquei bem interessado, assim, a gente falando em off, que já existe uma academia de letras rotariana, né? Já existe há quanto tempo, né? Como surgiu? Essa academia já existe desde 2018, mas ela é a Academia Brasileira Rotária de Letras. Ela está tendo um crescimento tão grande porque é uma academia de letras que tem por finalidade juntar os escritores, né, o amante da literatura, que são rotarianos. E o crescimento está tão grande que de 2018 para cá já são mais de 20 academias aqui no Brasil. E o que é mais interessante, tem 22 academias brasileiras rotárias de letras fora do Brasil. Brasileiros que moram fora do Brasil, que são rotarianos, estão criando essas academias lá. As reuniões são virtuais, mas é muito bom que você está aqui participando de uma reunião, está entrando gente do México, está entrando gente aqui da Bolívia e tudo, né? Então é uma coisa que tem uma abrangência muito grande, é por isso que está crescendo tanto essa academia. Agora, Aldaci, eu queria aproveitar aqui e fazer um convite para você nos visitar. O Rotary é aberto, lá você não precisa de convite para assistir uma reunião. Não, mesmo que você não tem interesse em rotariano, não interessa, você vai conhecer apenas o trabalho, né? Toda quinta-feira, de 7 e 10 da noite, as portas estão abertas para receber qualquer um que queira conhecer um pouquinho do trabalho que o Rotary faz. E se tiver interesse... Às terças? Quinta-feira. A partir de que horas? 7 e 10 da noite. 7 a 10. Não, 7 e 10 da noite. 19 e 10. Eu irei, com toda então, satisfação. Quem não, tiver, eu tenho interesse. Primeiro eu tenho interesse de conhecer. E assim, o que despertou o interesse, né? Eu não tinha muita ideia do Rotary, mas eu gosto muito da ação, sabe? Da não ficar só na teorização, né? Mas aquela ação, para mim, fiquei muito feliz com aquilo ali, com aquele trabalho. Mas deixa eu falar de outra ação que você vai gostar mais ainda. A gente, como é uma instituição internacional, você paga royalty. A gente paga para fazer beneficiar os outros. Então, esse dinheiro de royalty, que vai tanto aqui para o Brasil como vai para fora do Brasil, ele volta em forma de projeto. E um projeto que a gente fez e teve o privilégio de ser aprovado foi para o Albem, o albergue aqui de Mossoró, que é uma instituição fantástica. Quem conhece o trabalho ali do albergue... que tem Edson, né? É o Albem, né? É o Albem. O Albem é um albergue que ele hospeda e alimenta pessoas que vêm do interior com um parente doente, né? No hospital só pode ficar um acompanhante e o restante, o próprio hospital encaminha para lá. E lá eles têm dormida, tem refeições, tem tudo gratuitamente. E é uma instituição que não tem nenhuma ajuda oficial. 30% dos custos que eles têm lá para manter aquela instituição sai de uma lojinha que eles têm de roupas usadas. As pessoas fazem doação de roupas e tudo. Agora, muitas dessas roupas vêm com problema, com pequeno defeito e tudo, que fica descartada. E nosso projeto foi criar dentro do Albem um mini ateliê de costura, né? Nós fizemos um projeto para 5 máquinas, eram máquinas... overlock, costura reta, esse tipo todo tipo de máquinas, né? E equipamento que precisa para costura, e montamos lá dentro um ateliê. Com isso, eles passaram, são todos voluntários, aquelas senhoras que estão lá ociosas, pode participar ajudando lá, quem sabe vai ensinar, quem não sabe vai aprender a costurar. E com isso, essas peças são produzidas, vai para a lojinha que termina melhorando o rendimento. Então, foi um projeto bem sucedido e a gente já conseguiu, na realidade, foram 3 máquinas doadas inicialmente e agora está chegando mais 5 máquinas que um outro clube de rota de Natal achou tão legal esse projeto que está doando mais 5 máquinas aqui para o clube, né? Aqui para o Albem. Coisa boa, né? E assim, a gente acho que quando você, na minha opinião, faz uma coisa para alguém ou por alguém, você pode ficar mais feliz do que até quem recebe. Com certeza, com certeza. Comigo acontece isso, né? É o prazer de quando você faz com prazer. Ajudar. Não entender isso, porque a gente tem que definir
Alguém fez um favor para mim, mas quando faz, pensando no retorno, não é favor, é negócio, né? Agora, quando você faz espontaneamente e sabe que ajudou, eu tenho dito assim, você sabe qual é eu não sei o valor das pequenas coisas, eu acho que é de Neymar de Barros, né? Que eu li, e quando morava em casa de estudante ainda, se eu não estiver equivocado, era desse baiano, Neymar de Barros. Então, ele coloca isso, o valor das pequenas coisas. Você só sabe o valor de um pão, né? De um copo d'água, se você estiver com muita sede. Aí você sabe o valor de um copo d'água, né? Ou se estiver com muita fome, sem nada, você sabe, você se alimenta com um pão, uma xícara de café, você vai ver mais 3, 4 horas, né? Mas você podia desmaiar de fome. Então, essa questão do valor das pequenas coisas, eu acho por demais importante na vida da gente. Às vezes, quando a gente tem sobrando, não valoriza. Mas se está sobrando, homem, você não vai levar isso no caixão, não, né? Deixa para alguém. Ou então, é bom você ter uma condição digna de viver, se a gente luta para isso, claro. Você luta para ter isso, para ter o melhor possível, pelo menos na vida terrena. Mas se você tem e deixa uma partezinha ali, um percentual, 5%, 10%, para quem não tem nada, você está prestando um grande serviço, acho que a Deus também, certo? Se você fizer isso espontaneamente. Não faz para se promover, mas faz espontaneamente, não é isso? Eu acho que é isso. Era uma coisa que eu ia perguntar, mas você respondeu já. Era os dias de reunião, na terça-feira, né? Nas quintas-feiras. Nas quintas-feiras. 19 e 10 da noite. A gente, em Rotary, tem muito sabe aquela lição de São Marcos, né? Que sua mão esquerda não saiba o que a mão direita está fazendo. É por isso que a gente não tem interesse em divulgar, não, eu fiz isso, eu fiz aquilo, porque a satisfação é interna, né? Dentro de cada um que está participando daqueles eventos. Mas assim, a divulgação, ela pode ser importante, por exemplo, até despertar interesse, né? Porque às vezes você não se interessa nunca pelo que você não conhece um pouco da história, fica difícil, né? Então, nesse caso, eu acho que é muito boa uma divulgação, de explicar, não é prestar conta, mas você dizer que está acontecendo uma entidade que não tem fim lucrativo, né? Mas que é benéfica, sempre benéfica. Então é bom que isso aconteça, né? Por exemplo, esse banco de cadeira de empréstimo, de cadeira de rodas e cadeira de banho e tudo, a gente, em todo o hospital, a gente divulgou, botou um cartaz lá dizendo que a gente presta esse serviço totalmente gratuito para a população, né? Agora, claro, tem que ter alguma segurança. Quando alguém vai lá, a gente pede, olha, traga uma recomendação do médico e tudo, e tem um prazo. Porque a gente precisa que esse equipamento, quando ele é devolvido, ele é higienizado e é disponibilizado para outro que necessita, né? Não é doação, a gente não faz doação, a gente faz empréstimo. E com isso a gente consegue atender uma quantidade grande de pessoas necessitadas aqui na nossa cidade. Né? Tá bom, Geraldo. Então a gente já está chegando ao final de mais um programa, Cantoria Nordestina. A gente falou de cantoria, mas neste programa a gente quer sempre ter espaço para aquilo que é sério, para aquele trabalho que é sério, de toda e qualquer entidade, né? Aqui é para sempre a gente preservar a legitimidade. Aqui a gente tenta apresentar o melhor, por exemplo, no contexto da cantoria. Por quê? Porque se você apresenta o melhor, você abriu uma vitrine. Então, todos que atuam na cantoria, eu tenho dito, vão ser beneficiados. Claro. O nome de Dimas Batista, né? De Otacílio, de Dorivaldo, próprio Vila Nova, Feitosa, certo? Esses nomes Pedro Bandeira, que incentivaram a nós nos tornarmos cantador, e nosso crescimento vai depender da capacidade da gente e do desempenho, né? Ô Geraldo, finalzinho de programa, certo? Você pode fazer as considerações finais, tá bom? Do nosso programa. De minha parte, eu já lhe digo que é uma satisfação estar conversando com você, e já lhe faço um convite aqui. Só você agendar para a gente ir à difusora também. Ótimo. Certo? Aí a gente, quando sair aqui, conversa em off, já pode marcar. Ok. Tá bom? Mas pode fazer suas considerações finais. Olha, Aldaci, eu quero agradecer por esse espaço que você está dando para a gente fazer essa divulgação sobre essa instituição. Eu sou apaixonado por Rotary. Quem me conhece sabe que eu sou apaixonado por Rotary, porque no Rotary a gente tem o prazer de ajudar.
né? Isso aí já é uma satisfação. E queria convidar todos que tenham interesse em conhecer esse trabalho nas quintas-feiras, né? Como falei, 19 e 10 da noite, nossa sede ali Nova Betânia, vizinha à Praça do Rotary, é aberta para receber quem quiser, quem conhecer esse trabalho, né? Então, inclusive você. A gente fica ali aguardando lá para conhecer melhor esse trabalho. Eu vou dizer essa brincadeira, só pedir um tempinho ao Wilson aí, para dizer uma coisa aqui, uma brincadeira sem qualquer maldade. Quando era mais jovem, né, gostava de namorar mais, por exemplo, aí eu tinha uma namorada, pessoa maravilhosa, mas eu sempre tive uma paixão por isso aqui. Aqui é moço, se não for amor, não existe. Aí eu falava sempre em viola, e eu queria muito bem ela, né? Ela disse assim, seja sincero comigo, você ama mais a mim ou a sua viola? Ele, minha filha, é porque eu não sei o tanto que eu amo você. Fica difícil, né? Até o próximo programa. Obrigado, Geraldo Maia. E terça-feira, aqui estaremos novamente, a partir das 17 horas, com o melhor da poesia popular nordestina.